Deputado federal acaba de revelar toda a verdade por trás do plano de Lula e com certeza vai deixar muito de vocês chocados. Eu, particularmente, fiquei estarrecida. É assustador, gente. Ele, segundo o deputado, é o pacote da maldade. É muito grave isso que Lula quer fazer conosco. Precisamos ficar atentos e, segundo o deputado Gustavo Gayer, ele não poupou palavras e revelou tudo e disse: Deputados, os parlamentares que ajudam os pobres. Inclusive o Lula tem o título, né, por muitas pessoas, pela parcela imbecil do Brasil, de o pai dos pobres. Eu acho que é um título que ele vai perder agora. Você não vê por aí pais assassinando e matando e destruindo a vida dos seus filhos. Esse pacote que eles vão apresentar, e que na verdade já apresentaram para o Congresso votar, é o verdadeiro pacote da maldade. E quem tá falando isso não sou eu, não. Quem tá te falando isso é um dos maiores defensores do governo Lula, que é a Folha de São Paulo. Duro golpe do governo petista nos pobres. Ainda este ano, na Câmara e no Senado, segundo os presidentes das casas. E como será que a oposição vai encarar essas medidas? É sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Oeste com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele está ao vivo conosco aqui. Deputado, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Muito obrigado por estar me recebendo. Deputado, já há um posicionamento da oposição? Como é que será enfrentada essa PEC que o governo vai enviar ao Congresso? A previsão é que a tramitação seja rápida, né? Como eu falei aqui no início, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco falam em aprovar antes do recesso de final de ano. Já se tem um posicionamento da oposição? Alguma dessas medidas vai contar com o endosso da oposição, deputado? Olha, corte de gastos, a oposição sempre está favorável ao corte de gastos, esse tem sido o norte da questão de equilíbrio fiscal. E vamos só lembrar aqui do que se trata. Para se equilibrar o país fiscalmente, ou mesmo atingir a meta do arcabouço fiscal, que é abaixo ainda da linha do equilíbrio, ou seja, ainda estaria em déficit, mas seria uma sinalização positiva. É muito pouco, né, comparado com o que se arrecada. O Brasil remove da economia, da poupança e da renda do trabalhador brasileiro de 3 a 4 trilhões de reais todo ano. Então, o que estamos falando aqui? De um ajuste de 40 bi para fazer o equilíbrio fiscal, né? Mais ou menos isso, alguns números que eu vi flutuando por aí. Isso é 0,1% do que é arrecadado. Quer dizer que o governo pode abrir mão de 0,1% do que é arrecadado? É isso que eu acho que é importante a gente definir aqui, porque das despesas obrigatórias, ele não pode cortar nada. A Constituição já travou a falência do Brasil na Constituição, então o governo não pode mexer muito. No que ele está mexendo é nas despesas discricionárias, que é um percentual muito pequeno, é 5% do orçamento, é uma coisa muito baixa mesmo. Então, veja que o Brasil ele está insolúvel, como eu sempre boto essa palavra, né, insolvente do ponto de vista contábil, por questão da Constituição. E, claro, não tem um governo que quer ajudar na questão de equilíbrio fiscal, porque ainda tem que gastar não só para ter apoio de popularidade, mas também ter apoio de parlamentares, comprar partidos e comprar lideranças políticas. Então é exatamente isso que está acontecendo. Ele não pode deixar de gastar um centavo. Então a gente vê uma gangorra aqui. Agora a oposição sempre é favorável ao equilíbrio fiscal e faz bem para a população o equilíbrio fiscal. Cortar gasto faz bem para a população, porque você tira o risco da moeda, o governo não consegue mais financiar os rombos fiscais que estão ocorrendo a cada mês e crescente. E estamos vendo aqui um problema de financiamento disso aí. O mercado não quer mais financiar um governo que está sempre com rombo fiscal crescente. Então, é exatamente isso que a gente tem que começar em algum momento, que o parlamento seja o líder disso. Sabemos que o governo não quer fazer nenhum corte. Deputado, Só é movido à crise. Aliás, não é o único, mas esse governo, especificamente, ele só é movido à crise que ele mesmo cria. Então ele não faz ideia das medidas que ele toma, no ponto de vista arrecadatório, no ponto de vista de gastos, desequilíbrio que isso gera, os impactos econômicos e como é que isso transfere para a população. Ele não faz ideia. Eu digo isso conhecendo um pouquinho da equipe lá que está lá no Ministério da Fazenda, poucos economistas, poucos do mercado financeiro, ou que ao menos entendem do mercado financeiro. Então, essa visão de como que o povo de fato come dólar.
O povo de fato come aumento de juros. O povo de fato come desequilíbrio fiscal. A gente precisa fazer essa conexão. Quanto mais, melhor para a nossa população não votar mais em pessoas que promovem desequilíbrio fiscal e ficam tentando cobrir a conta com demagogia. Então, o que estamos vendo aqui? Se houver algum movimento mais pronunciado do Pacheco e do Lira, por pressão do dólar, por pressão do mercado, é exatamente isso. É porque a crise está batendo em todos. Ou seja, o governo não vai ter como se financiar para poder pagar todo mundo. E esses que vivem do centrão, que vivem de mamar de gasto, eles estão aqui entre a cruz e a espada. Ou gastar menos, ou não gastar nada. Então, eles preferem gastar menos. Então, é por isso que eles vão promover um corte de gasto, para que ao menos alguma coisinha sobre na mão deles. É por aí que está sendo a lógica aqui, extremamente fisiológica, primária, infantil. Não é assim que se governa um país, tanto do ponto de vista parlamentar, com esse tipo de parlamentar liderando a Câmara e esse tipo de parlamentar liderando o Senado. Também não é com esse tipo de governo que a gente vai entrar no século XX. Vote a favor disso daí. Agora eu vou dizer uma coisa. Obviamente, eu vou votar contra. Absurdo. Esse pacote é um absurdo contra as pessoas que mais precisam de assistência. Mas ele vai comprar o Congresso. Esse que é o problema. A gente colocou, querendo ou não, essas eleições passadas para deputados federais colocaram pessoas ali que não estão preocupadas com o povo mais pobre, eles estão preocupados em ter emenda. Porque aí, olha só como é que funciona o cálculo. Joga o povo na miséria, pega uma emendazinha de 20 milhões, distribui bem distribuída ali e garante a próxima eleição desse deputado pro ano 2026. Você tá entendendo? A miséria é uma indústria de reeleição de parlamentares corruptos. Então, quanto mais miséria tem nos estados desses parlamentares, R$1 da emenda vale muito mais votos. Então, eles estão valorizando a emenda deles, jogando esse pessoal na miséria. Por isso que eu tenho certeza que eles vão se vender e vão votar a favor dessa porcaria. Esse é o verdadeiro. Gente, eu não sei vocês, eu fiquei estarrecida. Mas ainda tem uma luz no fim do túnel, porque segundo jornalistas da Oeste... Rússia, Índia, China e África do Sul, e também que se auto-intitula dos BRICS, Venezuela. O presidente eleito dos Estados Unidos disse que não ficará parado diante da ideia do bloco que tenta substituir o dólar como moeda de referência. Aspas para Trump. Exigimos compromisso desses países que não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem encontrar outro otário. Fecho aspas. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse no final de semana que Lula foi quem deu a ideia de criar uma moeda única para o BRICS e que o pepetista faz questão que esse tema seja prioridade. Diante da declaração de Trump, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, disse que não bulisse você buliu assanhou. Não, nada disso. Ele disse que os Estados Unidos e o presidente eleito não têm, aspas para Randolph, moral para contestar o BRICS. Em entrevista ao portal Poder 360, Randolph falou o seguinte, aspas para Randolph. Eu acho que nem Trump e nem os Estados Unidos estão com essa moral toda para chamarem o duelo 31,5% do produto interno bruto do planeta e metade da população do mundo que estão reunidos em torno dos BRICS. Fecho aspas. Professor Marcelo Suano. Primeiro, é um direito do Trump se apresentar dessa forma. Ele deseja apenas restaurar o protagonismo dos Estados Unidos. Eu não sei se conseguirá tanto sucesso, porque isso independe. O mais importante, o dólar é a moeda de referência e representa pelo menos 65% dos depósitos no mundo, de forma que alguém achar que vai retirar o dólar está brincando. Apenas o Trump está dizendo, não brinque conosco fazendo uma aliança. O que me parece que o BRICS desejava, em primeiro lugar, criar uma espécie de unidade real de valor, que foi a experiência que criou o real. Criar uma forma de poder compatibilizar as moedas que estão fazem parte do BRICS e, a partir daí, escolher uma que seria a porta-voz dessa unidade real de valor. Certamente não será o real.
vai ser o renminbi, ou como é, yuan, Arthur? Yuan, né, que é o renminbi, na linguagem coloquial. Certamente será isso, mas o Trump está deixando muito claro que ele está indo para o embate. E é óbvio que essa ideia do Lula só pode ser de alguém que não tem noção de qual é a sua grandeza, a sua importância. E ele está trazendo um problema que está dando de mãos beijadas para o Trump e aquilo que nós precisamos aqui no Brasil, que ele configure que o Brasil está do lado de um eixo de inimigos dos Estados Unidos, para que os norte-americanos tomem decisões não contra o povo brasileiro, não contra o Brasil, mas tomem decisões mostrando que o governo brasileiro não é seu aliado, razão pela qual será tratado desta maneira no cenário internacional. Olha, quando a gente fala de uma moeda que está circulando e tal, e o poder da moeda, é claro que tem todas as questões econômicas que o Arthur sempre explica aqui pra gente e o professor, mas a gente precisa pensar também no aspecto cultural disso. Isso significa que esse país tem um forte aspecto cultural no mundo inteiro. E aí, quando a gente está falando de Estados Unidos, primeiro, a gente está falando de Ocidente, segundo, a gente está falando de liberdade. Então, a gente sempre fala que liberdade de expressão, mas principalmente de liberdade. Então, quando a gente vê que o Brasil cada vez mais se aproxima da China, da Rússia, do Irã, que são países que não são nenhum sinônimo nem de Ocidente, tampouco de liberdade, isso dá um sinal. Isso sinaliza muito claramente. E Washington sabe melhor do que ninguém sobre isso. Exato. Washington sabe que vem do Oriente para mexer com a gente, vem exato. Quebrar gostoso aqui no Ocidente. Então, assim, você fala claramente, né, que você está ali sinalizando claramente que você está se aliando a ditaduras. A ditaduras que sempre defendem aquilo que eles chamam de nova ordem mundial, destruição, portanto, daquilo que a gente entende enquanto Ocidente, enquanto liberdade. Então, para além das questões econômicas, que são, sim, imprescindíveis e são, sim, vitais para o funcionamento do sistema, a gente tem que pensar que isso é um recado que o Trump está dando, não mexa com o Ocidente. Luiz Arthur Nogueira, será que isso vai se concretizar? A moeda em primeiro lugar ou não vai se concretizar? E concretizando-se em hipótese, virá essa taxação? Vale lembrar que os Estados Unidos, eles são os maiores compradores de produtos industrializados do país. Exatamente. Não, esquece, Pavinato. Essa história de moeda é um negócio sem pé nem cabeça. Aliás, o Serguei, o russo, ele foi, digamos, sacana com o Lula, né? Porque deu na bandeja. Ó, a ideia é do Lula. Ele falou, a ideia, veja bem, é do Lula. Bom, não precisava ter entregue assim, mas esquece, isso é bobagem, assim. O que está por trás disso, o Trump? O Trump, de fato, vê a China como uma grande ameaça. Essa é que é a grande verdade, né? E a China está, aos poucos, colocando os pés, as mãos e a cabeça aqui na América Latina, na América do Sul. Então, agora, vamos ser justos, independentemente se é um democrata ou um republicano, os Estados Unidos precisam olhar com mais carinho aqui para a América do Sul. Sempre trataram aqui como um lixo, nem sabiam onde era a capital do Brasil, não era Buenos Aires. Então, assim, está na hora os Estados Unidos entenderem que a América do Sul tem relevância, assim, e que, portanto, eles precisam aumentar as transações comerciais e investimentos, porque a China está fazendo uma série de parcerias bilaterais aqui, já fez com o Chile, fez com o Paraguai, com outros países, e através dos BRICS, que eram os emergentes do lado dele. Agora, quanto à moeda, é uma grande bobagem, não há a menor possibilidade de os BRICS terem uma moeda própria. E só uma última questão aqui, Pavinato. A China, se ela não quer o dólar, ela deveria agir. Sabe por quê? Ela tem hoje 3,3 trilhões de dólares em reservas, a maior parte em título público americano. Ué, ela financia os Estados Unidos, então ela que venda os títulos americanos, se livre do dólar e cause uma ruptura no mundo. Só que ela também não tem interesse. Né? Ela não é louca. Claro que não, ela não tem interesse nisso. Vai comprar o quê da Venezuela? Vai comprar real? Vai comprar ouro? Vai comprar o quê? Bitcoin? E foi os Estados Unidos que financiou essa nova China, né? Foi o dinheiro americano que financiou. Mas você vê, Pavinato, que o Lula ele é um homem... Ele não é um homem desse tempo. Nos mandatos anteriores dele, ele falaria essas bobagens e viria as relações internacionais ali, o Itamaraty faria aquele meio campo e ficaria por tudo certo, só passaria o recorte correto no Jornal Nacional dele falando do Corinthians e tal, como ele fazia, e ficaria por isso mesmo. Hoje, com a informação disseminada, a coisa já chega na hora. O próprio Trump já viu, já fez esse alerta, e como o Luiz Arthur colocou, já jogou no colo do Lula. A Rússia já falou, essa ideia aqui é do Lula, tá? E o Biden não ligava para isso, porque assim como o Obama, o Partido Democrata, ele é um inimigo interno
dos próprios Estados Unidos. E o que chama atenção nos BRICS é que quando ele surgiu lá em 2001, né, com um economista do Goldman Sachs que criou essa expressão, ele surgiu como isso, não é só um bloco para a gente fazer parcerias aqui, mas ele vai crescendo, aí põe o Irã, põe todos os inimigos dos Estados Unidos, e aí fica o Brasil lá junto com eles. Tá evidente que o Brasil hoje está, em todos os conflitos mundiais, o Brasil está do lado errado. O lado dos Estados Unidos é o bloco onde a informação é disseminada. Do lado do BRICS estão os países onde a informação equivale à frase disseminada. O pior de tudo é que eles estão criando uma espécie de novo Comintern. O que foi? Foi aquela aliança econômica que se contrapôs à aliança econômica do Ocidente. Esse é que é o problema. Eles estão fazendo tudo de errado. Tudo que eles... E o BRICS, como você falou, o BRICS não é um bloco econômico. Ele surgiu com essa ideia, né? E detalhe, o pior de tudo foi nem um cara do Goldman Sachs, foi uma indiana que criou o termo, ele acabou se apropriando, apenas para dizer, esses são os países que estão crescendo, vão investir neles. Aí eles resolveram se unir, criaram uma lógica, agora estão criando uma espécie de Comintern para confrontar os Estados Unidos. Como a gente falou, uma nova ordem que eles querem colocar, substituindo as potências anteriores. Só que eles vão dançar. Porque, como o Arthur falou, a China não pode se desfazer dos dólares americanos, senão ela não tem nenhuma referência. Ela quebra. Por que ela está comprando o Brasil? Porque tem dinheiro guardado em dólar, que valoriza. Olha, o Brasil não manda nada no BRICS. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não, o Brasil deve no BRICS. Deve, não manda nada. Porque eles puseram a Dilma lá. Algo pediram em troca. Porque o chinês não é bobo nem o Pediu russo. na Amazônia. Exatamente. Ela é a presidente Dilma institucional, custa né? carirezésimo. Bom, como vocês gostam de mutreta, como vocês gostam do embate, vamos dizer assim, do embate. Vamos fazer um embate. Nós temos 24 mil pessoas assistindo pelo... O governo Lula deve ser entregue até o final do dia no Congresso Nacional. Pelo menos essa é a previsão do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A previsão é que as medidas sejam analisadas em... Estamos ainda travados no século XX com medidas e políticas... E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês acham que existe uma luz no fim do túnel? Olhem o que Lula está fazendo com o povo brasileiro. Segundo o deputado Gustavo Gai, vocês viram, né? É o pacote da maldade. E realmente, quanta maldade. Tirar daqueles que mais são necessitados. Vocês já imaginaram, gente, usar até mesmo, segundo o Gustavo Gai, o valor que o seu irmão ganha, mesmo que não more na mesma casa. Então, se você tem um irmão que ganha um pouco mais, vai contar isso? A que ponto isso chegou no nosso Brasil? Eles tiram dos mais pobres, ele cada vez quer o povo mais pobre, porque assim eles conseguem votos. É surreal, eu espero que o povo tenha acordado, porque a palavra já fala, né? Eu espero que o povo tenha acordado, principalmente aqueles que fizeram o L, estão vendo quem é o governo Lula. Eu não sei vocês, gente, eu fico cada vez mais chocada com as coisas que esse governo tá fazendo. É surreal, a gente olha e tem hora que a gente não acredita, fica perplexo e fica imaginando, por que será que ele chega neste ponto? Alguma coisa tem que ser feita, só Deus para ter misericórdia do nosso Brasil. Vamos aguardar a posse de Donald Trump, que falta pouco, e vamos ter muita fé que isso vai mudar no Brasil, porque do jeito que tá, a gente vai ficar pior que a Venezuela. Bom, este foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de deixar um recado muito importante a cada um de vocês e fazer um convite. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Notícias Top vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos. Eu desejo a vocês um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react.